Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, e eu tô aqui, olha, no climinha de novembro, tá? Novembro azul, você lembra? O gurilão da bola azul. Então, o que isso te lembra? Isso mesmo, tá? Cuida da sua saúde, beleza? Novembro azul, tô deixando essa mensagem aqui, ó. Eu sei que você sabe do que eu estou falando, tá bom? Mas nem tudo são flores. O ano está acabando, você já começou, que eu sei, a empurrar tudo quanto é task pro ano que vem. Não dá pra começar esse projeto agora não, chefe. Vamos ter que deixar pro ano que vem. Amigão, é novembro ainda, relaxa, tá bom? Em dezembro tem muita água pra rolar, a gente ainda tem muito episódio pra se ver, tá bom? Bom, hoje eu tenho um convidado muito especial, não um episódio especial. O episódio é especial por causa do convidado especial, que aceitou um convite completamente despretensioso, porque eu vi, e agora eu não sei quem foi que compartilhou a apresentação dele no LinkedIn, mas os DevOps Days, eu não sei, algum coelho passou por lá e eles se proliferaram no final do ano, que só teve DevOps Days, tudo quanto é final de semana, tá? E ele estava lá no DevOps Days de Maceió. Eu quero apresentar para vocês o Marco Olivier. Ele vai falar um pouquinho quem é ele, para vocês conhecerem e a gente bater um papo. Marco. Boa, João, obrigado. Inclusive, DevOps Days continua proliferando ainda. Tem alguns para acontecer e já tem do ano que vem agendado. Inclusive, dessa jornada agora, que esse de Maceió que você falou que foi o último que eu participei, eu vim de uma sequência que eu dei uma passeada pelo país. Eu passei no de Brasília, desci no de Juiz de Fora, voltei pro de Maceió, isso, sei lá, no intervalo de um mês. Então viajei bastante para participar dos DevOps Days. Foi uma experiência muito legal. Massa, que da hora. Gente, prazer demais estar aqui. Muito legal estar aqui. Eu tô muito super feliz. Meu nome é Marco Olivier, como o João falou. Eu não sou uma pessoa focada em DevOps. Eu acho que isso é interessante de comentar. Eu sou engenheiro, sou desenvolvedor. Mas é aquela coisa da gente acaba fazendo de tudo um pouco, então a gente acaba aprendendo de tudo um pouco e a gente acaba fazendo coisas legais de tudo um pouco. Eu tô há 16 anos de carreira, mais ou menos. Eu trabalhei com programação desde sempre. É uma coisa que eu falo com as pessoas, dizendo que é meu plano A, mas é meu plano B e talvez o C. Eu não tenho muitas outras coisas de alternativa. Então, hoje eu trabalho na Neon Pagamentos, como staff engineer lá. Sou professor da pós da FIAP, da pós-graduação. E, bom, hoje a gente vai falar um pouco do Kong, que foi, inclusive, o tema dessas idas minhas no DevOps Days. As três foram 3 vezes o mesmo tema, porque eu acho que é um tema legal, e a gente vai ver que tem algumas questões que a gente precisa conversar, mas é um tema que eu acho bacana. Acho que é interessante como desde 2018, mais ou menos, foi a primeira vez que eu tive contato com o Kong. De alguma forma, ele voltava para eu ter contato de novo. Então, achei que foi legal trazer pros eventos uma visão de por que ele é legal de fato, sabe? Massa, muito legal. Pô, olha, você falou dos DevOps Days, ainda tem alguns esse ano, né? A gente não se encontrou por pouco, né? Talvez a gente não seja amigo e você tá indo nos que eu não vou e eu tô indo nos que você não vai. Mas para quebrar isso, para as pessoas não acharem isso, olha, então os próximos que vão ter, e eu estarei em São Paulo, dia 22 agora. Eu acho que o evento vai ser primeiro do que esse episódio. Vocês me digam nos comentários aí. João, só agora fiquei sabendo. Se liga, tá bom? Já tô anunciando há um maior tempão. É verdade. Então, São Paulo. Porto Porto Alegre é dia 29, dia 6 tem Dobradinha, que é Floripa e Salvador, eu não sei, me parece que eu vou tentar fazer uma loucura de estar nos dois, de manhã em Salvador e à tarde em Floripa. Se isso acontecer, depois vocês me dão os parabéns. E no dia 13 é Recife, para fechar o ano, né? Eu acho que eu até falei isso no outro episódio. Olha, eu brinquei aqui com empurrar as tasks. Dia 13 de dezembro, gente, aí ninguém faz mais task. Aí é ir pro DevOps Days e pé na areia, adeus, né? Um abraço só no que vem. Aproveitar que é justamente o de Recife. É um bom DevOps Days pra já ficar com o pé na areia. Nossa senhora, cara. Vamos lá e acabou, né? Dali é só... E diferente... As pessoas normais que vão pra praia gostam de comer umas paradas estranhas, né? Sei lá. Estranho pra mim, né? Eu sempre vejo o Rodrigo Marques falar, eu adoro comer ostra, né? Eu nunca pegaria numa ostra, quanto mais comer, né?
Isso seria muito difícil pra mim. Então eu como batata frita, tá? Eu gosto muito de batata frita e tem batata frita na praia. Top. Um peixinho é bom, eu gosto de um peixinho. Um peixinho na praia é bom. E eu não sei qual é a conexão entre fritura e praia, né? Porque eu sempre comi fritura na praia. É porque tudo é bom, porque os dois são bons, né? É a conexão. Marco, você é um gênio. Os dois são bons. É a justificativa que dá pra. Que faz sentido. Faz total sentido. Completamente. Muito bom. Marco, você já deu um spoiler aqui que vamos falar sobre o Kong, né? É isso. E spoiler não, porque todo mundo já viu na thumb, já viu na chamada, né? Já faz meia hora de episódio aqui que a gente tá contando mentira. E eu já tô uns 2 meses seguidos falando de Kong, então ninguém espera diferente de mim. Boa. Bom, mas talvez, então eu vou tentar seguir um pouquinho aqui o esquema da sua apresentação, né? Mas de uma forma diferente. Aqui falado para quem tá nos escutando no Spotify e que já tá nesse momento clicando lá nas 5 estrelinhas, já faz tudo isso. Ou para quem tá nos vendo aqui, nossas belas faces, dá um sorriso aí pro pessoal curtir o Marco. Isso aí. Acho que a galera que tá assistindo o vídeo agora ou tirou a tela, tá só no áudio depois dessa. A pessoa tava no YouTube e aí ela deixou. Ela desistiu. YouTube Premium, né? Tá bom, então, para aproveitar esse tema, vamos começar esclarecendo para a turma, né? Porque parece que a gente tem três personagens aí, muito próximos, que seria Load Balancer, Proxy Reverso e API Gateway. Parece que eles estão muito próximos, mas são bem diferentes, ou talvez é o Digimon aí, que eles vão evoluindo até chegar no API Gateway. Então vamos começar por aí. Qual que é a diferença entre eles? Boa. Eu até... Aqui tem uma coisa que eu gosto, sempre que eu penso quando eu tô fazendo ali uma apresentação, alguma coisa, eu sempre volto no tempo e penso no Marco de sei lá quantos anos atrás, as dificuldades que ele teve de fazer algumas associações de conceito, principalmente conceitos que de alguma forma se esbarram, e foi por isso que eu comecei até com essa diferença na apresentação. Eu acho que é explicar até onde vai o quê, porque eu já vi muito tipo de tecnologia diferente, muito tipo de arquitetura diferente, e eu já trabalhei com muitas ferramentas diferentes também por causa disso. E eu tava lembrando de uma época que eu trabalhei numa empresa há, sei lá, uns 10 anos atrás, que a gente fazia muito balanceamento de carga, porque era o jeito que a gente, o jeito inteligente que a gente viu na época, onde Kubernetes nem se conversava sobre isso. A gente estava começando a entender containerização e tudo mais. Foi um jeito inteligente que a gente viu da gente subir 2 instâncias de alguma aplicação e virar a chave de uma para outra. Então, se eu alterei alguma coisa e eu quero saber que eu tô subindo de uma forma segura, naquela época foi o jeito mais interessante que a gente viu, foi fazendo um balanceamento de carga quase que manual. Então, a gente fazia um blue-green ali meio que na mão mesmo, autoconfigurado, e pra um jeito artesanal foi bem legal o jeito que a gente fez. A gente usava até, não lembro agora qual é a ferramenta, não vou me arriscar a lembrar. Mas a gente fazia isso e foi a primeira vez que eu tive um contato mais profundo disso e que eu comecei a me aprofundar nesses conceitos também. Então, assim, dos 3 principais, obviamente que eles não são únicos, e enfim, mas que eu entendi ali que tem um ponto de interseção e que se confundem um pouco, são justamente o lançador de carga, né, o load balance, o proxy reverso e o API Gateway. Então, até olhando depois disso, com o tempo, olhando as ferramentas que eu fui mexendo, acabou que fez uma linha lógica de evolução nesses 3 conceitos. Então, sei lá, num passado eu comecei com hproxy, depois trabalhei com o da Netflix, que era o Zuproxy, que também fazia alguma coisa do gênero, e todos eles acabavam, a gente acabava usando só muito mais a função de balanceamento do que qualquer outra coisa. Então, beleza, tendo isso em mente, eu comecei a pensar, ninguém é obrigado a entender a diferença de cada um deles, né? E aí eu fui começando a olhar, estudando as ferramentas que existem e tudo mais, eu fui vendo, beleza, um se define como load balance, aí o outro se define como
proxy reverso com load balance. E aí você vai olhar o que as funcionalidades que você tem e você olha, tá, cara, não é nada diferente do que eu tinha visto ali antes do outro. E aí você olha o API Gateway e você começa a entender, tá, também é muito parecido. E aí, beleza, acho que uma coisa que era importante fazer era fazer uma distinção clara de que cada um deles. No fim das contas, a gente acaba entendendo que na maioria deles, todos eles faziam um pouco de cada um. Então, beleza, vamos começar do mais básico, que é a gente falar sobre o balanceamento de carga, que é você, literalmente, eu tenho dois destinos e eu quero aliviar o tráfego de alguma forma entre elas, e eu faço um balanceamento. E aí eu tenho várias estratégias para isso, né? Acho que a forma que eu vou fazer isso, eu posso forçar uma proporção, eu posso dizer que, olha, eu tô jogando só 20% nesse, 80% para esse, enfim, eu tenho várias formas de fazer isso. Eu tenho algoritmos, para quem já ouviu falar em round robin, ele é um algoritmo que vai tentar fazer essa distribuição, ele vai ter uma lógica, ele não é o único, mas ele tem o objetivo dele é esse. Então, a ideia é você simplesmente fazer uma distribuição de carga e nada além disso. Então, você vai pegar ali, eu vou receber uma requisição, hora vai para esse, hora vai para esse, e assim, quanto mais nós eu vou distribuindo, e isso faz com que eu tenha mais tempo de processamento entre cada um deles. Então, eu tenho até, eu posso dizer que eu tô tendo aqui uma escala horizontal disso, porque eu tenho vários nós fazendo a mesma coisa, e eu tô distribuindo o processamento entre eles. E é só isso. E a gente tem que entender que é só isso e tá tudo bem. Se eu tenho uma solução que só balanceia a carga, eu tenho um load balance. Se a gente for olhar, por exemplo, as soluções de cloud, sei lá, o load balance da AWS, se você olhar os recursos que ele oferece, não é nada muito diferente disso. Você vai fazer um balanceamento ali de alguma forma. E aí, uma coisa até uma coisa que é importante, tá? Eu sou desenvolvedor, eu falei antes, então tem muita coisa que minha profundidade não é grande coisa. Mas, por exemplo, na apresentação eu trago as camadas, né, do modelo OSI. E aí você tem a Application Load Balance e a Network Load Balance. Então, tipo, isso inclusive a galera confunde bastante. Tá, por que eu tenho dois? Qual é a diferença? Quando usar, quando não usar? E aí é onde você começa a entender, tá, beleza, eu quero chavear por endereço de IP ou eu quero chavear por alguma outra característica de aplicação. Você escolhe uma ou escolhe outra. E aí é onde entra as camadas, né? O camada 7 ou 4, se não me falha a minha memória. Maravilha. Show. Tá, então, beleza. Aí a gente entendeu balance, a gente entendeu que é basicamente uma separação de carga. E aí, beleza, a gente começa a pensar no conceito do proxy reverso, que aí ele já começa a ter um certo nível de inteligência ali, ele já começa a ter, enfim, alguns cuidados especiais que ele não vai substituir um balanceamento de carga. Pelo contrário. Normalmente, inclusive, bons proxy reversos, normalmente eles acabam integrando também o conceito de balanceamento de carga, mas ele não é uma ferramenta para substituir. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Traffic, que é um proxy reverso que eu particularmente gosto bastante. Você já começa a trabalhar com um certificado dele, com um certificado, por exemplo, para ele fazer validação se eu tô de fato num ambiente seguro. Se eu tô expondo, por exemplo, um endereço HTTPS na ponta, ele consegue lidar bem com essa questão de certificado, de segurança e tudo mais. E eu começo a, enfim, ter estratégias de cache, eu já começo a ter algumas coisas ali que ele vai facilitar a minha vida. Então eu não necessariamente preciso bater na minha aplicação se eu digo que aquela rota da minha requisição é uma rota que pode ser cacheada. Eu já consigo ter recursos para isso dentro do meu proxy reverso. E aqui eu acho que o grande estalo de vantagem que de repente ele oferece é a capacidade de eu ter recursos diferentes dentro de uma mesma rota. Então, beleza, antes a gente estava falando do balanceador de carga, onde eu tinha basicamente dois nós da mesma aplicação que eu balanceava de uma para outra. Então, na verdade, eu tinha a mesma coisa em dois lugares diferentes, que eu só um vai para esse, outro vai para esse, para não sobrecarregar. Quando eu falo de proxy reverso, eu já tô falando que eu posso ter recursos diferentes, com inclusive seus próprios balanceamentos de carga, enfim, eu já tenho uma granularidade maior de árvore. Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético. Eu tenho ali o meu domínio pessoal. Eu tenho, sei lá, o meu site pessoal e parte dessa rota é meu blog. O meu blog, eu posso ter uma página estática e eu posso ter um endereço do meu blog que é ali uma coisa um pouco mais sofisticada, é uma aplicação de fato que bate, que tem back-end e tudo mais. Eu posso, no meu proxy reverso, eu posso fazer um split de acordo com a rota, de acordo com regras que eu tenho, que ele vai mandar para um endereço completamente diferente. Então, eu posso ter uma parte dos recursos que eu disponibilizo naquela rota, que é numa porta, que é num outro endereço, e eu tenho outro que é numa outra porta, no outro endereço, em outro recurso, ou num
um conjunto de recursos e vai dar tudo certo, e ele vai saber fazer essa separação. Então eu começo a ter uma camada de inteligência ali, que ele vai, enfim, ele vai me ajudar a fazer essa configuração. Tem uma imagem, inclusive, de arquitetura do Traffic, que ele exemplifica muito bem isso, quando ele demonstra no desenho de arquitetura, o barra, a raiz do meu domínio, bate, sei lá, numa landing page, o barra blog bate num recurso de conteúdo, e aí, tipo, na mesma estrutura dessas soluções, eu tenho uma área administrativa também, que aquele endereço que está exposto para a internet não deveria bater. Então eu não faço nada ali. Então ele mostra muito bem que eu, com recursos diferentes, com tecnologias diferentes, endereços, portos, tudo diferente, eu consigo fazer uma manipulação pelo meu proxy reverso. Legal. Quando eu começo a falar, aí beleza, a gente entende proxy reverso, entende load balance, e a gente começa a falar do API Gateway. Quando a gente fala do API Gateway, a gente já começa a falar de uma camada antes da minha aplicação, antes da minha API, de fato, que já começa a ter uma característica muito parecida com o que eu tenho na fronteira da minha API de fato. Que eu consigo, por exemplo, fazer uma medição eu consigo fazer medições, na verdade, eu consigo ter métricas, eu consigo ter tracing, eu consigo ter log, eu consigo ter uma série de coisas que as outras ferramentas não me oferecem, porque eles não são para isso. Então, a gente já começa a pensar, inclusive, quando a gente fala do API Gateway, como se aquilo ali fizesse parte do ecossistema do meu serviço como um todo, não só de N serviços. Então, por exemplo, uma coisa que a gente usa bastante da utilização de um API Gateway por exemplo, eu consigo entender saúde de algumas coisas que estão acontecendo sem eu precisar olhar na aplicação direto. Então eu consigo ver de uma forma agregada. Se eu tenho, por exemplo, um API Gateway na frente de dois serviços que fazem coisas completamente diferentes, eu consigo ver de uma forma centralizada como é que tá o comportamento dos clientes batendo na minha borda. Eu posso olhar ainda na aplicação granular, mas se eu tenho, sei lá, um serviço de banking e outro de cartão de crédito, eu vou primeiro, de uma forma isolada, eu vou olhar só banking, de isolado eu vou olhar só cartão de crédito, e se eu tenho um API Gateway na frente, eu consigo ver isso de uma forma agrupada. Então, é uma vantagem interessante. E aí tem os API Gateways, que aí é onde onde eu quero o foco que eu queria trazer para essa apresentação de Kong que eu fiz, que alguns oferecem, inclusive, a capacidade de você personalizar isso. Personalizar, acho que é o termo bom para isso, porque é você construir plugins que você mesmo faz de acordo com a sua necessidade e coloca ali e vai funcionar de uma forma muito simples. Mas, a rigor, de uma forma bem resumida, a diferença entre os três é basicamente essa, e funciona muito, muito para equalizar, para as pessoas olharem aquilo, tudo bem, agora eu entendi dentro da minha infraestrutura o que cada um desses está fazendo. E aí é uma coisa que eu brinco, é que é fácil entender por que gera essa confusão, porque dificilmente você vai ver uma solução só de um ou só de outro. Por exemplo, eu vou trazer exemplos clássicos, o hproxy, ou o Traffic, ou o próprio Nginx, eles se vendem como proxy reversos, que também tem a função de balanceamento de carga. Então é muito fácil você se confundir. Mas assim como o balanceamento de carga é parte de toda essa dinâmica, vai evoluindo, entendeu? Não, legal. O que eu gosto, além de poder medir ali no API Gateway, é que você pode, inclusive, controlar, né? Você pode controlar, por exemplo, ou token, né? Coisas do tipo, né? Criptografia e etc. Você pode tirar algumas dependências que você precisaria criar, né? O que eu acho legal é que no Load Balancer, você vai ter, as outras coisas eram criadas no back-end. Então, a gente volta um tempo, Load Balancer já existe há muito tempo, né? Então, o restante que o Proxy Reverso faz e que o API Gateway faz, esses conceitos, assim, eles já existiam, mas a gente ia criando isso, né? E cada um ia criando o seu, da sua forma ali, né? E aí, provavelmente, algum vendedor apareceu com uma solução mágica na história, e aí a gente acabou tirando isso de dentro da aplicação, né? Que, quando você vai olhar, não faz sentido pôr isso na aplicação, né? Exato. Acho que um exemplo clássico que
que eu vi recentemente era exatamente um cenário desse. Eu tinha uma validação específica de segurança que ficava na borda da aplicação. Isso não é exclusivo da aplicação. Isso, inclusive, se a gente olhar com uma lupa mais cuidadosa, isso fere, inclusive, o contexto, o domínio da aplicação. Isso é claramente um vazamento de responsabilidade. A minha aplicação tá fazendo... Exato, de escopo. Tipo, a minha aplicação tá fazendo, por mais que seja muito importante pra ela, eu posso entender, não tô dizendo nem que é errado, eu posso dizer que eu posso entender que ela tá vazando o escopo da minha aplicação e que eu posso transferir isso pra uma camada mais externa, que inclusive seja capaz de abranger outras aplicações que estejam atrás dessa barreira. Então, na verdade, eu movo isso da minha camada da aplicação para a camada do API Gateway. E era exatamente isso, era uma questão de segurança, uma questão de tokenização, que a aplicação estava fazendo isso, e podia ter alguma outra solução fazendo isso. Tem diversas soluções para resolver isso. Uhum. Uma solução que eu acho que é interessante e que eu acho que foi uma sacada boa é levar isso pro API Gateway. Se no API Gateway eu consigo, isso não é nenhum absurdo, eu consigo ter já uma camada ali de segurança. Eu posso ter uma validação de token ali, por exemplo, como você falou. Eu posso ter uma validação de throughput. Eu posso, então, ter ali ele pode ser um ponto de segurança de uma tentativa de ataque de diversas formas diferentes. Por que isso também não pode ir pra lá? Pode ir tranquilamente. Eu só tenho que ter a certeza de que eu sempre tá passando por ali. Mas ele pode ficar ali tranquilamente e ele ser um ponto único de falha, inclusive, desse cenário. Uhum. E de controle também, né? Porque às vezes a gente vê umas APIs que vão tomar uma surra, né? A gente tá aqui no momento de Black Friday aí, que todo mundo tá tentando cuidar da sua, né? E, bom, você tá nesse ramo aí há bastante tempo, você deve lembrar quando vários e-commerce ficavam fora do ar, assim, ou não conseguiam calcular a rota por causa da API de CEP. Exato. Os devs de hoje nem sabem. Ué, mas como assim? Como assim, querido? Você não sabe como essa merda era lenta. Bastante lenta. E ficava fora direto. E aí, eu acho que isso é um bom exemplo para API Gateway, porque aí o API Gateway tá garantindo esse throughput, ele tá segurando isso, né? E também com um olhar de segurança aqui, entre aspas, né? Ele pode garantir que essas requisições falsas ou que não deveriam passar, ela não vai chegar até a minha API, né? Ela vai parar no API Gateway, vai parar nessa barreira que eu tenho aqui, e a minha API que tem que processar, fazer qualquer coisa legítima, ela não vai ficar sofrendo com o que não precisa. Eu acho que esse é um lance que eu adoro, assim, do API Gateway. Exatamente isso. Bom, agora sim, podemos falar do Kong, né? Boa. Que ele tá aqui, nosso King Kong. Eu gosto muito do logo do Kong. Eu acho que foi muito bem desenhadinho, assim, muito legal. Uhum. O jeito que eles fizeram, porque é meio line art, assim, meio hexagonal, sei lá. Dizer, mas ficou muito legal. Parabéns pra tudo. Bom, então falando do Kong, né? A primeira pergunta óbvia é: por que o Kong? Ele, apesar de ser um dos mais famosos aí dos API Gateways dentro do Cloud Native aqui, por que ele? Né? Então, como você passou essa barreira? Como foi para você esse lance de escolher? Uma coisa que o Kong sempre se destacou, que eu acho que é o que fez ele crescer do jeito que ele cresceu, é que a capacidade de customização. E isso é diretamente relacionado ao que eu estava comentando agora há pouco, de você criar regras em cima dele. E você criar regra de negócio talvez seja forte, mas você cria lógica de fato em cima dele. O Kong tem uma capacidade muito fácil você criar plugin em cima dele. Eu acho que pra mim essa é a grande questão dele, tá? Porque assim, se a gente olhar outras soluções de mercado, o próprio, vamos pensar no Traffic. O Traffic é muito performático. Uhum. Ele tem soluções já muito redondinhas, é muito fácil de configurar. Ele não, da última vez que eu me lembro, ele não se vendia como um API Gateway, mas ele faz muito bem algumas coisas que um API Gateway faz. Ele ainda se vende como um proxy reverso. Só que, por exemplo, você criar alguma coisa em cima dele é muito difícil. Isso falando agora, porque antes eu acho que nem tinha como. Mas antes, agora, pelo que eu andei dando uma olhada, existe um programa beta para você escrever plugins em cima dele, que aí é onde ele talvez se aproximasse mais do Kong. Mas o Kong já tem isso há muito mais tempo e é muito maduro, né? Então, como que funciona essa questão de plugin? Você, de fato, tem duas opções de escrita de plugin. Ou plugin que eles chamam de plugin nativo, ou usando a PDK dele. É uma SDK para plugin. O P é de plugin mesmo, é Plugin Development Kit. Então,
Qual a diferença deles? O nativo você escreve um script Lua, que aí falando, acho que uma das coisas que eu gosto muito também, e aí é totalmente pessoal, isso não é necessariamente um mérito, que é a utilização do Lua pra tudo dentro do Kong. O que vamos pensar, vamos dar um passo atrás e vamos pensar o que é a arquitetura do Kong. O Kong nada mais é do que o Nginx, que eu acho que talvez grande maioria conheça aqui, mas se não conhecer, o Nginx nasceu com a ideia de ser justamente um proxy reverso, tá muito mais para um proxy reverso. E aí, com o Kong, a gente tem o Nginx na base, a gente tem uma camada, que me fugiu agora o nome, que faz essa tradução no meio do caminho pra Lua, e que com isso você consegue escrever plugins Lua em cima do Kong. Então basicamente você tem ali uma camada de tradução que tem um compilador Lua, um compilador just in time, que é muito performático, gasta pouquíssimo recurso. Eu às vezes me pego querendo fazer alguma coisa falando só sobre Lua, porque Lua é muito legal e como que é muito fácil você pegar o compilador Lua, jogar em alguma estrutura, em alguma ferramenta que você precise fazer alguma coisa um pouco mais customizada, que mude com frequência, e você escrever Lua em cima pra fazer essa customização. E foi essa sacada que o pessoal teve em relação ao Kong. Eu tenho o Nginx, que é muito consolidado, é muito bom de trabalhar, é relativamente fácil. Eu coloco essa camada de Lua em cima e eu escrevo script Lua em cima. Então, se você olhar o repositório do Kong no GitHub, é um monte de script Lua em cima de um em cima de um Nginx. O Kong é todo ele feito em Lua. E isso fez a facilidade de você conseguir escrever plugins nativos em Lua pro Kong. Então, essa é a primeira forma de você criar plugins para ele. Então, você cria você respeita o contrato lá, vocês criam um script Lua. Basicamente, você pega aquele script, joga na pasta, sobe de novo e ele já tá apto para rodar. E aí você tem a outra solução, que é usando a PDK, que você consegue escrever o plugin em outras linguagens. Então, você tem disponível Go, JavaScript e Python, se eu não me engano. Quase certeza que são essas três. Mas Go e JavaScript eu tenho certeza que sim. Python que eu tô na dúvida, mas eu tenho quase certeza que sim também. Obviamente que a mais simples acaba sendo você fazer em Lua, porque ele já é nativo, é só você adicionar ali. É como se você, na verdade, estivesse fazendo uma extensão do próprio Kong. É como se você estivesse implementando de fato pro Kong, justamente porque ele é todo feito em Lua. Então, essa facilidade de você implementar, e aí você cria suas próprias regras. Vamos, por exemplo, pegar o exemplo que a gente falou agora há pouco, de segurança. Eu tenho minhas regras específicas de uma informação criptografada que vem de um ponto A para minha aplicação, para o meu back-end. Talvez aquela estratégia de segurança não seja um padrão de mercado, seja alguma coisa que eu personalizei justamente para atender os meus critérios de segurança, e eu vou ter uma lógica por trás para processar aquilo de uma forma interna da minha empresa. Você, consegue desenvolver aquilo, toda aquela lógica em Lua, aquilo vira um plugin, aquilo vira meio que um interceptador de requisição e vai passar por ali, vai processar e pronto, sua vida tá mais fácil. Quando você faz nas outras linguagens, por exemplo, eu vou usar Go, que é a minha maior referência, você vai importar a biblioteca do Kong, você vai implementar em cima, você vai gerar um binário, você vai jogar no fluxo. Então, assim, tem um passo um pouco maior, um pouco menos natural do que você simplesmente escrever um script Lua. Então, assim, amarrando tudo isso e falando por que Kong, hoje, pra mim, esse é o grande motivo. A gente hoje tem outras soluções de mercado que estão começando a falar de plugins também, mas a que já está fazendo há mais tempo, de uma forma mais consolidada, acaba sendo o Kong. E uma linguagem usando uma linguagem que talvez não seja a primeira ou não seja a mais comum da maioria das pessoas, mas é uma linguagem muito fácil de usar, muito simples. Com muito pouco você aprende Lua. Até porque a proposta do Lua é justamente ser uma linguagem de poucas palavras-chave, por assim dizer. Ele tem pouca coisa que deixa o pacote como um todo pesado, complexo. Então, muito leve, Lua é muito performático e Lua é muito fácil de fazer as coisas. Então, se parar pra pensar nesse sentido, tem uma vantagem estratégica muito grande aqui, sabe? Da hora. E além dessa extensividade, eu até, claro, gente, não acho que o ChatGPT não fala o que eu devo falar aqui nesse podcast, né? Eu perguntei pro ChatGPT, ele me deu uma perguntinha muito boa, vou dar os créditos para ele. Eu perguntei assim, olha, você como CTO, eu sou CTO. Pensei, bom, ele deve saber que eu sou CTO. Você como CTO, como você receberia isso e quais seriam as perguntas que você faria para tentar me convencer a gente, vamos usar o Kong? Qual seria, sei lá, além da capacidade de ser estendido, eu ia meter uma extensibilidade aqui, provavelmente não existe. Além dessa capacidade, qual seria talvez uma ou duas outras top, não plugins,
talvez... Razões, talvez, de usar... Razões, obrigado. Razões para escolher o Kong frente a algumas outras opções, inclusive pagas ou não, né? Tá, boa. Tá, assim, uma delas acho que a gente em algum momento vai botar em xeque, mas eu acho que a primeira delas é o fator comunidade. O fator de ser uma ferramenta, até então, open source, ajuda muito nessa questão. Então, acho que isso é o primeiro ponto, mas até aí, muitas das outras também são. Acho que um ponto que precisa ser levado em consideração, o próprio Nginx como base, o Nginx o Kong já se provou, por já estar rodando há muito tempo na comunidade, e ter uma utilização bem larga, bem abrangente. Uhum. Antes disso, o Nginx já também era um fenômeno absurdo de utilização. O Nginx talvez tenha sido um dos maiores, talvez ainda seja proxy reversos que já existiram. Então tem aqui, existe um tempo pregresso ao Kong que já era muito bem consolidado. E eu acho que por isso talvez tenha ganhado tanta confiança da comunidade como um todo. Não, que talvez dê esses poderes pro Kong de proxy reverso, sabe? Que a gente estava falando antes, né, das camadas que vão se sobrepondo. Essa camada anterior ao API Gateway, que é do proxy reverso, né, o Nginx já faz muito bem. Eu me lembro, olha só como eu tô velho, eu me lembro do momento onde o Nginx começa a ganhar atração, né? E aí tem os defensores do Apache. E aí, tipo, não, esse Nginx, isso aí é coisa de russo. A gente não devia usar essas coisas. Apache que é coisa de verdade. Mal a gente sabia que usar coisa de russo era a coisa mais da hora que a gente podia fazer. E deixa essas coisas de americano pra lá. Vocês olhem a Europa, o que ela tá fazendo? Tá abandonando... Isso é papo pra outro momento. A gente sempre arranja um jeito de antagonizar as coisas, né? Tipo, sempre tem a Nginx, não, mas tem o Apache. Eu sou da época do que Java, mas tem o .NET. Eu sou da época que, inclusive, era muito engraçado que você tinha castas de antagônicos. Você, tipo... Eu lembro que quando eu tava na faculdade era o Java, e aí vinha era as gangues, quase que gangues, de Java e .NET. E aí tinha as gangues que naquela época eram mais hipsters, que era Python com Django versus Ruby com Rails. E, tipo, tinha as gangues de burocráticos, por assim dizer, que era a galera que, tipo... O Java e Oracle. Botava blusa social e gravata, que brigava de Java e .NET. Que aí era Sun na época, que aí virou Oracle, que aí não sei o quê, que aí é contra a Microsoft. E a galera underground aqui, os hipsters, tipo, entre Python e o Ruby com seus, enfim, frameworks específicos faziam a mesma coisa. É muito engraçado como isso até hoje não muda. Agora a moda é Rust, né? Agora é falar de Rust. Que antagoniza com Go. De alguma forma. Que antagoniza com Go, exatamente. A gente tem que reescrever o Kubernetes em Rust. Escreve uma coisa nova em Rust, cara. Exato. Para. É muito engraçado como a gente roda e a gente volta em comportamento de torcida, né? Enfim. Sim, pode crer. Bom, me perdi aqui, desculpa. Fui abrindo abas, né? Então, você estava falando dessa outra razão, né? Do Kong ser tão sólido, né? Então, aí, beleza. A gente, eu acho que, pra ser muito honesto, eu acho que não existe uma razão óbvia e super disruptiva pra fazer essa escolha. O que eu acho que mais se aproxima disso é justamente a questão do plugin, porque a maioria das soluções que tem hoje, que rodam e fazem algo parecido, não tem uma flexibilidade tão grande e tão simples quanto o Kong. O KrakenD é um cara que eu tô começando a olhar, ele se propõe a fazer isso, e o Traffic tem lá o projeto beta dele, que pra ser muito honesto, nem sei há quanto tempo que tá aquilo em beta, mas tá lá a possibilidade a ideia, pelo menos de algum momento, de internalizar a criação de plugin. Então, eu acho que é muito mais é muito mais, esse tipo de escolha fica muito mais por questões objetivas e questões subjetivas. As objetivas são, eu não posso comprometer a minha operação por conta de uma ferramenta uma ferramenta terceira. Uhum. Então, ele não pode ser um problema de escala, ele não pode ser um problema de performance, ele não pode ser um problema de custo, ele não pode ser um problema de disponibilidade. Ou pelo menos não deveria ser um grande ofensor nesse sentido que comprometa muito a minha operação. Então aqui você elimina alguns, normalmente alguns que têm menos adesão de comunidade. Então aí a gente acaba indo para os fatores subjetivos, que aí é a comunidade, se é pago ou não, o quanto que o gratuito me oferece, qual é a minha capacidade, qual é a capacidade da comunidade de manter aquilo ali relevante.
E aí, tirando todos esses fatores, todos acabam ficando... As grandes soluções que existem acabam ficando muito párias. E aí, o que diferencia é justamente essa questão de plugin, que é o quanto eu consigo ser extensível em cima daquilo. Que é aí onde o Kong acaba se destacando bastante. O Kraken, por exemplo, eu tô começando a estudar ele porque eu queria ver uma alternativa ao Kong. Mas eu nem sei o quão ele é bom. A adoção de comunidade, eu nem vejo as pessoas falando disso. Então, o que de repente... E isso, inclusive, faz, às vezes, a gente ter o seguinte trade-off. Eu vou pegar uma ferramenta que talvez seja de graça, mas que ainda não é largamente adotada, pra botar na minha borda. Eu sou uma fintech, eu vou botar na minha borda esse cara? Não vou me arriscar. Talvez seja mais interessante eu pagar pelo Kong que já tá consolidado. Então, acaba sendo um pouco dessas questões, sabe? Por falar em pagar, esse assunto sempre vem à mesa, é claro, né? Aproveitando que a gente tá nesse olhar mais executivo aqui da ferramenta, o Kong ele tem a sua versão Enterprise, né? E ao que me parece, ele não é full open source. Né? Ele tem suas limitações aí no open source e então, diferente de Linux, né? Por exemplo, se você pegar o Red Hat Linux e o falecido CentOS, né? Eles fazem a mesma coisa, você está vendendo suporte, mas que não me parece ser o mesmo caso do Kong. Então, quais seriam as limitações aí? Por que ir para a Enterprise? Essa é uma questão bem recente que me fez questionar, inclusive, se eu deveria ter continuado com os temas das apresentações ou não, sendo muito transparente. Porque eu não concordo com o jeito que as coisas foram caminhando em relação a essa questão open source. O Kong era uma ferramenta open source e grátis. Era aquela questão do open source free, não free e tudo mais. Então, apesar de realmente ter uma empresa por trás com pessoas, com desenvolvedores realmente alocados para fazer aquilo, para criar daquilo um produto, você, quando tem um produto open source, quando você tem um produto, principalmente o fato de ser open source, você tem uma comunidade também olhando para aquilo. Você tem necessariamente uma série de empresas, uma série de pessoas rodando aquilo em produção e validando o seu produto. E pagando pelo seu suporte quando acha que é necessário. E aí tem um movimento que eu, particularmente, eu acho muito ruim. Se a gente for olhar, por exemplo, saindo do tema Kong, e olhar, por exemplo, a questão do Terraform, que eu acho que é um bom paralelo aqui, que aí teve aquela questão de explicitamente a licença foi mudada, a comunidade pode não ter gostado daquilo, e eu acho que ela tem razão de não ter gostado daquilo. Pelos mesmos motivos, inclusive, disso que a gente tá falando, cara. Tem uma empresa por trás, legal, mas tem a comunidade também validando o seu produto. É muito mais rápido isso acontecer. Mas foi explícito. Olha, estamos mudando a licença, nada vai mudar, pelo menos até que mude. Estamos mudando a licença e estamos comunicando que estamos mudando a licença. O que aconteceu com o Kong foi uma coisa que eu acho que talvez não tenha feito tanto barulho, porque talvez tenha menos gente usando o Kong do que o Terraform em si. Que foi simplesmente o paro de lançar versão. E fico num total silêncio. E aí começa aquelas coisas de tipo, o que tá acontecendo? Porque no site oficial, na documentação, você tem, por exemplo, uma versão 3.10, surge uma 3.11, no GitHub oficial tá na 3.9 ainda tagueado. Aí você vai ver no Docker Hub geral, que tem versões oficiais de ferramentas consolidadas, você tem até a 3.9. Aí você vai ver no Docker Hub do Kong, oficial, mas exclusiva da empresa Kong, da corporação Kong, você já tem a 3.11. E aí você fica, tá, qual é a diferença? E aí você começa a ver pessoas usando aquela imagem pública da 3.10, 3.11 e elas começando a tomar rate limit da utilização e tendo um entendimento de que, olha, você precisa assinar o Enterprise. Isso é muito ruim de você fazer dessa forma. É um jeito muito, muito injusto com a comunidade. E assim, eu falo isso, eu tenho zero problema em falar isso. Eu acho isso zoado. E eu digo que eu tenho zero problema porque recentemente eu entrei na lista lá de Kong Champions. Eu não ligo. Eu não acho que isso foi uma coisa acertada, não acho que foi uma coisa justa com a comunidade. Quer me tirar da lista, tira. Não me importa. Não é justo fazer isso com a comunidade. Então, olhando fóruns, olhando o GitHub, por exemplo, vamos começar por fóruns oficiais. Olhando o GitHub, tem thread sobre isso, não tem resposta. Tem a comunidade respondendo a comunidade. Você olha no Slack, no Slack da comunidade, público para comunidade, de clientes e tudo mais, você vê thread sobre isso,
Ninguém deu uma resposta oficial. Aí você começa a ir por meios underground, você começa a ir pro Reddit. Tá, o que tem lá? Tem as mesmas questões da comunidade. Aí tem ali uma mensagem de alguém que diz que trabalha lá, que fez uma conta anônima e deletou, uma conta provisória e deletou, que a mensagem tá lá, olha, trabalho aqui, não é uma prioridade manter o open source. Eu acho isso um jeito muito ruim, um jeito muito... eu acho que não existe termo melhor do que até ingrato com a comunidade, de que fez aquilo ali andar e ganhar popularidade. Então... Tudo bem, exatamente. A HashiCorp fez isso. E as pessoas... E na boa, eu não vi as pessoas... A HashiCorp fez isso. Teve o split lá do OpenTofu. Eu não vejo, assim, uma super migração pro OpenTofu, por exemplo. Quem usava Terraform continua usando Terraform. De verdade, eu não vejo essa grande mudança. Então, assim, não acho que as pessoas deixariam de usar o Kong se eles tivessem tido uma decisão aberta nesse sentido. E não jogar as claras, né? Então, assim, eu acho que... Eu fugi um pouco da pergunta que era a questão de usar o Enterprise ou não Enterprise, porque eu acho que é importante essa questão. Se é sua decisão de negócio, tudo bem, mas... Então, enfim, você tomar a decisão que você, como empresa que vai usar aquilo, tomar a decisão que você precisa tomar. Se você... O código ainda tá lá, ainda é open source, ainda tem commit lá. Eu, vi que tem commit bem recente, versões minors ainda são lançadas. Então tem a 3.9, 3.9.1, 3.9, qualquer coisa ainda tá sendo tagueada. Mas já tá bem claro que versões de feature, versões já major, não vão ser atualizadas, não vão ser tagueadas, consequentemente não vão ser lançadas na versão open source. E aí fica meio que a critério de quem vai usar. Aí a gente tem que começar a fazer o seguinte paralelo, tá? Eu não sei, se eu não tenho uma comunicação oficial, eu não sei até que ponto aquilo ali vai ser mantido, até quando vai ser mantido, e eu não sei que questões de segurança vão estar envolvidas nisso. Primeiro ponto. Eu posso ter um contraposto em relação a isso, que o Kong não é exatamente a coisa mais sofisticada do mundo para de repente uma empresa pegar, assumir aquilo e manter manter os critérios mínimos de segurança para ela continuar rodando com gratuito e open source. Então tem aqui um ponto e um contraponto. Mas que também seria uma tarefa difícil. Talvez não hercúlea, mas você tem que estar ciente de que, daqui pra frente você está seguindo por sua conta e risco, né? Exatamente. E aí aí começa a entrar o critério do tá bom, eu não quero correr esse risco. Eu tenho duas opções. Mudo de ferramenta, e aí dependendo do quanto você já tá com Kong na sua infraestrutura, pode ser traumático você fazer isso. Sim. Mas talvez necessário. Ou eu pago o Enterprise. E aí pago a Enterprise, e aí é a questão do trade-off que a empresa tem que fazer. Por exemplo, no comercial, você tem suporte a ferramentas de IA, por exemplo. Você tem o MCP, que se eu não me engano, o MCP não fica disponível na versão open source. Para você usar, você tem que estar no Enterprise. Então, tem uma série de outras ferramentas que talvez sejam úteis, talvez sejam interessantes de você manter, que vão estar só na Enterprise. Então, para mim, não tem uma decisão óbvia de vamos todos para Enterprise. Também não tem uma decisão óbvia de vamos mudar de ferramenta. Qual ferramenta? Sim. Isso é uma coisa que pra mim que tudo isso aconteceu, agora, na virada do semestre. Então eu acho que talvez a comunidade ainda esteja digerindo essa mudança pra tentar tomar alguma questão em cima. E talvez acabe acontecendo o que aconteceu com o OpenTofu. Alguém faça um fork e eu não lembro qual é a licença original do repositório open source. Talvez alguém faça um fork e mantenha alguma coisa em cima daquilo. Não sei. Eu sei que não tem um motivo muito grande, muito, muito específico, além de segurança. Não tem alguma coisa muito clara de porque escolher ou não o pago e nem de trocar. Mas isso, infelizmente, aconteceu dessa forma. E eu acho que isso é um ponto muito negativo pra dinâmica com a comunidade. Eu acho que foi muito ruim. Total, com certeza. A gente teve um tempo atrás, talvez antes do Terraform, um bocado antes, né? Foi o lance do Redis, que eles até voltaram atrás. Exato. Mas é que ali tinha a AWS era uma sanguessuga, né, em cima deles, né? Então, eu até achei certo na época, né? Pô, galera, a gente só apanha e mantém pros caras aqui, eles só no chupim é osso também, né? Exato. Sobre ainda, não sei se voltando ou não, mas ainda sobre a extensibilidade, né? E você falou sobre os trade-offs aí de sair do Kong, né? Porque quanto mais você entra numa ferramenta, né? Então, por exemplo, quando a gente teve o boom do serverless e Lambda, né? Todo mundo começou a abraçar, e aí, quando a fatura chega, você descobre que você desenvolveu um negócio que só funciona ali. Uhum. E aí, daqui pra frente é só pagar a fatura. E aí, do Kong, quão fácil ou não é você sair, né, do Kong a partir do momento que você criou esses plugins e foi trazendo coisas que estavam
caindo um pouco para a aplicação ou que você foi tirando da aplicação e colocando para essa camada externa, né? Então, eu sei que talvez eu estou voltando no tempo aqui contra o que a gente falou, mas tem esse trade-off, né? De colocar numa ferramenta, então é tirar do seu controle. Então, se você usa plugins que são de comunidade, da comunidade, talvez você encontre outras soluções que já tenham aquela lógica e que não seja nada muito problemático. Então, eu vou dar um exemplo. Existe um plugin da comunidade, que eu acho que é da comunidade, eu acho que não é oficial, que é um plugin de comunidade para você fazer redirecionamento de rota. Então eu tenho uma rota tal, eu vou pegar aqui, eu vou pegar a parte daquilo, o parâmetro que eu recebi daquela rota e vou mandar para uma rota completamente diferente. Isso talvez não seja tão traumático fazer, porque normalmente é só você fazer alguma configuração que faça um depar ali e tá tudo certo. Se você tem uma lógica muito, muito complexa que você implementou para uma regra sua interna, é o trabalho de você jogar aquilo para algum canto. Então assim, eu acho que é um trabalho médio. Médio por quê? Porque eu acho que as pessoas também não saem criando plugins e a torta e a direita. Eu acho que vai ter ali 2 plugins de alguma demanda específica e que aquilo ali precisa ser extraído de alguma forma para alguma outra solução. Seja para um plugin de um outro API Gateway, seja para uma biblioteca, seja para um sidecar, seja para o que for. Então, esse é o primeiro grande trabalho. E o segundo, que são que é você trocar a ferramenta em si e os plugins de comunidade, eu acho que esse de alguma forma é mais tranquilo. Entendi. Então, é mais o quanto, é mais tipo entender o que precisa. Se plugin é realmente uma coisa muito importante e que tem um monte de lógica ali, vai ser mais problemático, vai ser mais trabalhoso. Se é uma coisa mais, beleza, eu uso coisas básicas de um API Gateway, eu acho que vai ser mais tranquilo. Principalmente se a gente for para pensar, tá? Um dos grandes motivos de eu ter um API Gateway é eu ter a questão das métricas. Se eu tenho Kong hoje que eu consigo com muita facilidade expor métricas de Prometheus e consumindo um Grafana. Muito fácil. De uma forma muito tranquila. Se eu substituo se esse é o meu maior ponto de preocupação, porque eu não posso perder aquilo, isso não é uma coisa muito impossível de se conseguir em outra solução, que você consiga expor aquelas métricas daquela mesma forma. Então, beleza. Aqui é fácil. Se eu tenho uma lógica absurda de segurança, eu tenho que ver uma forma de extrair aquilo. Então, eu não acho que seja nada de outro mundo, porque no fim das contas eu tenho que ser capaz de tirar uma camada e colocar outra coisa no lugar. A minha arquitetura, a minha infraestrutura como toda não pode estar acoplada ao ponto de agora ferrou, eu não consigo mais sobreviver se eu tirar isso aqui. Mas, a complexidade vai ser diretamente proporcional à customização que foi feita. Isso não tem muito jeito. Boa. Principalmente por sem lua. Uhum. Principalmente por sem lua. Porque, por exemplo, se eu tenho uma regra dessa, que eu fiz em Go, e eu vou mudar pro Kraken, por exemplo, que tem plugin, e se eu não me engano, a escrita dos plugins é em Go, talvez seja mais simples. Mas o fato de ser em Lua, não é todo mundo que usa Lua também. Então, um ponto que era super positivo pro Kong, talvez seja um ponto negativo para essa migração. Então, tem essa... Vai depender muito do cenário que tiver, do ajuste fino do cenário que tiver. Uhum. Então, pode ser algo relativamente ok, pode ser algo bem chato de fazer. Pode ser uma coisa que demore muito pra fazer, inclusive. Pode ser que você mude tudo e um ponto específico fique um Kong ali perdido, porque tinha alguma coisa muito específica ali e não deu tempo de mudar. Pode crer. Tá bom. Queria só dar uma passadinha sobre segurança. Você citou Lua, né? E essa extensibilidade, né? Normalmente ela abre brechas, né? Porque justamente pela natureza da extensibilidade, né? Você tem que abrir para poderem estender coisas. E aí são infinitos cenários que normalmente, né? Tem aquela pessoa desatarefada que ela tá procurando. E esse cenário que ninguém pensou aqui, né? Por exemplo, a gente vai ter aqui, eu tô esperando tô muito chateado de não estar na KubeCon agora, abrindo meu coração. Mas eu tô esperando o Ricardo Katz voltar da KubeCon pra gente poder conversar aqui no KubeCast sobre 3 CVEs que ele encontrou no K-Agent, que é um Gateway API que está ganhando tração aí, é novo, mas já está dentro da CNCF lá e tudo, e é justamente em Lua e de um cenário que não estava previsto, assim, né? Segundo ele tropeçou nessa vulnerabilidade, né? Eu não estou chamando o Ricardo Katz do desatarefado, né? Muito mais atarefado que eu, atarefado aqui sou eu batendo papo. Mas queria saber sobre isso com você, né? Sobre esse aspecto de segurança. Se você já encontrou, ou nesse tempo que você usa, né? Inclusive, pausa, abre um parênteses aqui parabéns pro Kong Champion, né? Eu vi lá você, parabéns. Obrigado. Muito legal. Mas se você já encontrou nesse tempo, né? Alguma CVE que fosse preocupante, que você,
perdemos a noite aqui, vamos ter que correr pra fazer. Eu nunca tive algum problema do tipo, porque sempre que a gente precisou fazer alguma customização, a gente não adicionou nenhum ponto de falha que a gente já não teria se a gente tivesse feito na aplicação, por exemplo. Então, na verdade, sempre que a gente colocou o Kong na frente, era pra ele adicionar, na verdade, questões que antes eu não tinha. Então, eu vou ter um limite de requisições maior, eu vou ter ali uma validação que eventualmente antes não tinha, eu vou ter ali... Ele acabava sendo uma camada extra de segurança do que eu já tinha dali pra trás. Então, na verdade, eu só adicionei um cara no meio do caminho. Do jeito que a gente faz, ele acaba estando nos mesmos critérios de segurança de um serviço, porque ele vai estar dentro da mesma regra de infraestrutura, ele vai estar com a mesma capacidade de acesso que seria para uma aplicação direta. Então, inclusive, se eu quiser bypassar, eu conseguiria fazer. Eu não faço porque é do meu interesse de que a rota esteja direcionada para aquele agente extra de interação. Então, da forma com que a gente faz pra ele ser ali um cara de meio de campo e os plugins que a gente desenvolve só interceptar aquilo e tomar uma decisão, óbvio que sempre tem brecha, mas mais controlado. Então eu acho que as brechas que a gente acaba tendo aqui são brechas que podem acontecer no core da solução como um todo. Tipo, se eu tenho algum problema de alguma biblioteca que ele usa, alguma dependência que ele usa, que tem alguma falha de segurança, que a partir dali eu consigo ganhar a minha infraestrutura, ali pode acontecer. Mas o fato de eu adicionar ele na minha utilização por si, eu nunca tive problema. E aí é onde entra, inclusive, a grande questão do manter ou não manter numa versão que tá travada no tempo. Eu não sei o que pode acontecer ali. Eu nunca olhei a fundo o suficiente pra entender se eu tenho alguma brecha muito óbvia pra pessoa a partir dali shiftar o meu fluxo principal e ganhar minha infra. Não sei. Pela utilização em si, até hoje não foi uma questão. Legal. Ainda sobre isso, como é a prática disso para você, sobre logs e monitoração, né? Você até falou do Grafana e do Prometheus, né? Mas para esse olhar de segurança, né? Para esse olhar de o que você está logando e guardando, arquivando aí tudo e monitorando algum comportamento não esperado, né? Tá, você diz o que eu não entendi muito bem. Se você loga tudo que acontece ali no Kong, né? E se você tem alguma ferramenta que monitore, que olhe isso para você, né? Que te retorne. Por exemplo, a gente tem o Falco, que ele monitora containers e ele vai avisar de um comportamento anômalo. Se você tem isso nessa camada, né, na camada do Kong, ou se o próprio Kong informa isso. Da mesma, assim, no fim das contas, o que eu vou ter é uma aplicação subindo como qualquer uma outra. Então, da mesma forma com que eu tenho as características, do jeito que eu containerizo tipo, esse intermediário, vai ter as mesmas regras que eu tenho na minha aplicação. Por exemplo, hoje, quando eu subo um Kong, eu tô dentro ali da minha mesma infraestrutura. Então, as regras que eu tenho pra ter certeza que eu não tô logando coisa sensível, eu não tô logando coisa que eu não preciso logar, porque também pra não ficar uma coisa absurdamente poluída, eu não tô jogando métrica que não pode, informações sensíveis, as mesmas regras que eu tenho na aplicação, eu mantenho também na minha camada do Kong. No fim das contas, eu acabo, pra eu não ter que ter preocupações extras também, ele funciona. Eu poderia, se eu implementasse um serviço que fizesse o que ele faz e trocar um pelo outro, eu deveria ter os mesmos guarda-reios de segurança. Entendi. E eu acho que isso que é uma grande coisa, porque acaba que eu tenho as vantagens que ele me oferece sem que aquilo vire um overhead absurdo na minha arquitetura como um todo, sabe? Legal. E na sua prática, a administração do Kong é uma bola compartilhada entre devs e ops? Ou tá mais para vocês de devs, ou tá mais pro lado da turma de operações? Eu acho que aí vale muito mais do tipo de contexto que a gente está lidando. Como ele pode acabar sendo uma ferramenta cross entre times, eu acho que isso pode ser uma bola que o time de infraestrutura, o time de ops, de operações, consegue ajudar a gente a manter aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que aquilo ali faz parte da minha arquitetura. Se eu tenho aquela camada ali porque ela me oferece algum recurso para minha aplicação, para minha API, de alguma forma aquilo ali tá no meu contexto também. Então eu acho que é um olhar compartilhado. Eu acho que não necessariamente fica dentro de um time de produto específico,
dentro com desenvolvedores de produto específico, porque entra aquela questão de domínio e tudo mais, mas é do interesse deles também que aquilo ali aconteça, que aquilo ali seja mantido. Mas se a gente precisa cravar um dono, eu acho que ele talvez ficasse até mais próximo de Ops. Eu acho que ficaria mais próximo de quem mantém, talvez, as mesmas pessoas que mantêm um cluster Kubernetes, também seja a mesma pessoa que olha esse tipo de coisa. Mas eu acho que não é uma responsabilidade exclusiva, que precisa ser exclusiva de um ou de outro. Eu acho que, na verdade, é uma boa prática, inclusive, que isso seja muito bem dividido. Da hora, muito bom. Cara, eu acho que nosso papo foi muito proveitoso aqui, eu gostei muito, eu acho que passamos por um bom overview aqui do Kong. O pessoal do Kong Champions podia recomendar nosso episódio, inclusive. Um abraço pra ele. Poderia. Muito legal, muito legal. Bom, ainda sobre o Kong, eu gostaria de saber se tem algum ponto que você gostaria de destacar, assim, que de repente a gente não passou por aqui, pra turma, ou sei lá, pra darem uma olhada, pra ficar de lição de casa, sei lá, você que manda. Boa, eu acho que de lição de casa, que eu acho que é sempre uma boa lição de casa, faça uma POC. Brinca com o que tem. Brinca com o Kong, com o que o Kong oferece. Usa lá a versão que tem no GitHub mesmo, pega a imagem, sobe na sua máquina num Docker da vida, alguma coisa, e vê o que você consegue fazer daquilo, faz requisição, cria regra, cria uma API simples por trás, fazer requisição, trava, faz um monte de coisa, cria lógica em cima, dá uma olhada nos plugins que tem de comunidade. Eu acho que tudo isso eu acho que esse é um bom primeiro passo. Segundo passo, eu acho que é um bom caminho também olhar as alternativas que existem. Principalmente depois de tudo isso que a gente falou em relação à versão Enterprise, não. Eu acho que é importante olhar as opções que existem e entender por que e por que não elas são melhores, ou elas deveriam ser ou não adotadas, substituídas ou não. Eu acho que nesse cenário, principalmente nesse cenário, eu acho que esse é o melhor caminho que uma pessoa pode ter. Porque sempre que a gente pensa em próximos passos, a gente quer pensar que a pessoa quer aquilo pode ser interessante para a pessoa, e a pessoa necessariamente vai acabar em algum momento colocando aquilo em produção. Então, nesse momento, nesse cenário, mais do que nunca, entender as alternativas também é importante. Entender os trade-offs é importante. Eu acho que e aí é o Dev falando, eu acho que um bom passo seguinte também é estudar a Lua. Eu particularmente acho Lua muito legal, e entender por que Lua entra nessa brincadeira e como que Lua pode ser útil. Eu acho que até, principalmente se for escrever plugin, vai ter que de alguma forma entender o que tá fazendo ali. Então, acho que é legal. É isso, eu acho que entender, não acreditar em tudo que eu falei, questionar tudo que eu falei, ver se o que eu falei, se eu não falei nenhuma besteira, ver se o que eu falei faz sentido, e só fazendo POC, só estudando, só botando pra rodar, que a pessoa vai saber disso. Sim, total. Nossa, muito bom. Não acreditem no que a gente fala. Exatamente. Testa na sua própria máquina. Tirem suas próprias conclusões. Exato. E me manda mensagem se chegar a conclusão diferente, e se eu falei besteira, me diz, porque a gente aprende junto, no fim das contas, é bem legal. Isso aí, comunidade. Isso aí, muito bom. Exatamente. Pode crer. Massa, maravilha. Pra gente acabar aqui esse episódio em alto astral, Marco, e a gente esquecer, né? Enquanto você falou do Kraken D, eu fiquei lembrando do filme do Kong, que tem uma hora que ele come uma lula, não um Kraken, né? Então, Kong versus Kraken. Mas... então, para a turma poder esquecer um pouquinho do API Gateway, Load Balancer, IPs passando, né? Para o pessoal sair dos numerinhos do Matrix e ir para a vida real, diz aí uma recomendação sua para a turma desse episódio. Uma recomendação, vamos pensar em coisas com tela e coisas sem tela. Boa. Eu não sei de qual cidade vocês estão ouvindo, mas eu acho que uma coisa sem tela que eu gosto muito de fazer é sempre explorar. Eu gosto muito de explorar o meu bairro e ver lugares novos para comer, cafeterias novas. Então é sempre importante recomendar isso para as pessoas entenderem que existe vida fora da tela. Numa versão intermediária, eu recentemente fiz uma lista de lugares para eu tirar foto em São Paulo. Eu sou louco por fotografia. Eu moro em São Paulo hoje, eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo há 6 anos. E é uma coisa que eu amo fazer. Então é uma coisa que, recomendo muito. Faz uma lista, tem várias listas na internet, dá uma olhada e vê um lugar que, no fim das contas, no mínimo, você vai ver um lugar legal pra você olhar, que seja, tira foto, nem que seja com seu celular, que seja o que for, eu acho que é um hobby legal. E se a gente quiser manter na tela, ficar no edredom dormindo no fim de semana e quiser assistir alguma coisa legal, eu comecei a assistir Tremembé, tá legal. Olha só, é a segunda pessoa que recomenda, eu vou acabar tendo que assistir. Mas é que... A série é legal. Eu vou tirar minha dúvida aqui, então, pra saber se eu vou assistir ou não. Porque sabe o que eu não gosto e que eu não cliquei em nenhuma dessas séries, assim? É de uma
romantização do crime. Entendo seu ponto. Por exemplo, um que eu assisti, eu gostei muito, assim, foi do Unabomber. Que é bem boa também. É bem bom, assim. Mas eu terminei sentindo com esse sentimento, sabe? Que, tipo, poxa, é tão legal ser do mal, sabe? Sempre tem... eu entendo seu ponto e uma que eu saí um pouco com esse sentimento foi a série do Jeff Dahmer, que era um assassino em série também dos Estados Unidos e tinha um pouco disso, era um negócio bem bizarro. E de alguma forma tinha uma questão humanizadora ali por trás. E eu acho que tem um lado ruim, mas tem um lado positivo nisso. Tipo, sempre que a gente assiste esse tipo de coisa, a gente não pode achar que cara, que legal ser aquela pessoa. É mais ou menos o mesmo racional de ver um filme de terror. Não posso achar que é legal eu sair com a motosserra por aí, partindo as pessoas em dois. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que te ajuda a olhar detalhes. Ajuda a entender que tem gente que é só ruim. E que existe por aí, que a gente tem que lidar com isso. Então eu acho que é o ponto bom. E aí eu acho que a gente só tem que realmente tomar cuidado pra não humanizar demais as coisas. Isso realmente não faz o menor sentido. E eu super entendo isso que você falou. Que é um ponto que a gente de fato tem que ter cuidado pra não criar empatia demais num cenário talvez inapropriado. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Sim, pode crer. Eu já falei aqui em outros episódios, eu não sou muito o cara do perdão. Eu sou o cara da vingança. Pra mim, isso. Não vou entrar nessa assunto. Estamos terminando aqui o episódio, né, sobre isso. Marco, poxa, queria te agradecer, cara. Gostei muito do nosso papo. Obrigado por ter aceitado esse tempo aí e por ter compartilhado esse momento aí com a turma. Espero que todo mundo curta. Deixe seus comentários aí, manda mensagem pro Marco. Fala que você tá usando o Kong e seu Kong é muito top. Fala que você já tá usando o 311. Marco, quer deixar uma última mensagem aí pra turma antes da gente acabar? Boa. Queria, acho que primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer demais o espaço. Compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo, aprender em troca é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Meus pais eram professores, é uma coisa que eu vi dentro de casa desde muito cedo e eu gosto muito disso. Então é um prazer gigantesco estar aqui, ter essa oportunidade. Então, obrigado demais. De mais recado, galera, me sigam nas redes. Tá por aí, tá tudo por aí. Tô tentando fazer um canal do YouTube acontecer, mas tá difícil. Tem as redes sociais de Instagram e LinkedIn, me adicionem. Meu nome não tem muitos Marco Olivier por aí, então é fácil de me achar. E é isso, obrigado demais. Mandem mensagem sim, de fato, com os testes que vocês fizeram, com os aprendizados que vocês tiveram, que vai ser um prazer gigantesco pra mim ler cada uma e aprender junto e olhar as coisas de uma perspectiva diferente. Se vocês testarem outras coisas também me digam, acho que vai ser muito, muito, muito massa ter essa troca. Muito legal. Poxa, Marcos, mais uma vez, muito obrigado. O prazer é todo meu e nosso aqui de te receber. Obrigado para vocês que nos assistem até agora, que veem essas lindas faces aqui na sua televisão. Não esquece de compartilhar com a galera, manda para aquele seu amiguinho que ainda usa só load balancer e tá deixando tudo passar tranquilo aí pela infra dele. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.